Olá, estamos de volta com o economista e professor durante muitos anos, professor da FEA na USP, Roberto Macedo. Professor, falamos bastante sobre petróleo no primeiro bloco. Vamos falar um pouquinho sobre crescimento, inflação, juros, dólar, finanças pessoais, todas essas questões, né? FMI, todas essas questões que ficam na cabeça do brasileiro. Por falar em FMI, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório na semana passada, aliás, relatório atrasado, porque já estava pronto desde julho, acabou sendo divulgado só na semana passada a pedido do governo, né? O governo pediu a revisão de alguns dados, enfim, mas o fato é que divulgou um relatório na semana passada criticando a política fiscal do governo, falando sobre perda de credibilidade e disse que o Brasil só poderia crescer no máximo 3,5% sem gerar inflação, né, o chamado crescimento potencial. O Brasil perdeu a política fiscal do governo Dilma, perdeu credibilidade? Eu acho que sim, mas vamos voltar um pouco ao FMI, certo? Que quando estudante, você tinha protestos contra o FMI, certo? Eu era de centro acadêmico, até às vezes me engajava. O senhor estava lá protestando contra o FMI? Não, a gente já não tinha, assim, como economista você sempre descontava um pouco, né? Mas depois, quando eu fui para o governo, eu participei de negociações com o Fundo Monetário. E na época de estudante tinha a história aí do tempo Juscelino, fora FMI, né? Aí eu acabei lá dentro da FMI. E foi uma das experiências mais humilhantes que eu tive na minha vida. O governo não tinha reserva em dólar. E aí eu fui lá participar do time da negociação. Eu acho que eu ia usar tudo que aprendi em Harvard, né? Que era cheio de PhDs e doutores. Mas aí eu notei que eu aprendi, que eu usei o que eu sabia como bancário, certo? Simples bancário. Que a gente chegava lá e falava, nós estamos sem dinheiro em caixa, vocês nos emprestam algum aí, nós estamos quebrados. Tem que passar com Pires, não tem jeito, né? Aí eles falavam assim, mas o que você vai fazer para se arrumar e tudo? Isso foi no começo da década de 90, né, professor? Só mas depois teve várias aí no início dos anos 2000 também. Acho que sim, lá, sim, quando o senhor participou. Mas aí, o bom que hoje nós estamos fora do FMI, certo? Exatamente, a gente não deve mais nada. Não deve mais nada, o FMI até emprestou fora dinheiro, do o Brasil Brasil emprestou 10 bi, eu acho, para ajudar verdade, esses países em crise. Então, hoje você está fora, mas o FMI ele faz relatórios sobre todos os países membros. Inclusive, ele faz relatórios sobre o governo americano e eles reclamam também. Então, houve mais um relatório. Agora, nesse caso aí, eu acho que eles aprenderam aqui com os economistas brasileiros, porque a maior parte dos economistas brasileiros dizem que a política fiscal do governo é muito ruim, certo? Porque ele gasta muito, arrecada demais. E faz muitas mágicas, essa, por exemplo, de você emitir título e dar para o BNDES, que converte aquele dinheiro em empréstimo. Ganhou até um nome isso, né? Contabilidade criativa. Contabilidade criativa. Então, ele faz muita mágica. E aí é o seguinte, é que nem você está num botequim, certo? Se você vê um sujeito lá gastando muito, ou no lugar pior, até, gastando demais em shoppings e tudo. Aí você começa a ver, olha, esse fulano aí não está se comportando direito e o governo perde, então, credibilidade. Agora, a credibilidade ela tem um efeito importante, que muitas vezes, esse caso do petróleo pode até ter afetado um pouco. As pessoas olham esse governo aqui, comportando do jeito que está, falam, dá para confiar, entendeu? E eu acho que isso aí tem tido um efeito. O senhor acha que os empresários perderam a confiança no governo? Não, as coisas não são assim, né? Você tem que medir quantos perderam. Uma parte perdeu, certo? Eu sou ligado assim à entidade clássica da Associação Comercial, noto que é uma reticência muito grande, né? E a Associação Comercial é um lugar que ela é muito ciosa do dinheiro público, porque ela não vive do imposto sindical, eles odeiam impostos. E aí vê o governo mexendo com isso, gastando de um jeito, gastando mal e tudo. Que tipo de reclamação o senhor ouve, por exemplo? A grande reclamação entre os empresários é que o governo, daquilo que ele recebe, ele investe muito pouco. O que é investir? Investir é você não ficar apenas gastando o seu dinheiro em atividades meio, né? Que você fica, por exemplo, contratando funcionário, faz isso, faz aquilo, tudo. Você tem que construir o capital do país, certo? Investir em infraestrutura. Em particular, infraestrutura. Acabo de voltar de uma viagem do exterior. Só já fiz viagem, mas dessa vez eu resolvi observar. Você vê que as estradas Onde é que o senhor estava? Eu estava aqui na região da Flórida, porque eu tenho uma filha que mora lá, fui lá ver minha neta e tudo. E aí passei um pouco também, na linha de ferro. E aí a infraestrutura é tudo direitinho, você tem as estradas ótimas, tem meio de transporte. Funciona. Funciona o aeroporto,
é impressionante. Mas não é isso que o governo está tentando fazer um Também pouco, não, esse pacote, esse programa de infraestrutura? Ele leva faz um muito tempo, pouco. né? Você tem uma ideia, ele arrecada 36% do PIB, o governo como um todo. E investe, pegando Estado e município também, investe só 2% desses 36%. Mas o orçamento também então, não é muito engessado, professor? Não precisaria mas de uma reforma que gestou, geral? Você pega, por exemplo... Foram sucessivos governos que engessaram. O problema é que o governo ele é um ente político, né? E aqui ele está muito sob pressão da urna, né? Que é ganhar a eleição. E aí, para ganhar a eleição, ele percebeu que uma coisa que o pessoal aprecia muito são transferências em dinheiro, né? Então, se você pegar os 10 anos aí do governo Lula com a Dilma, né? 10 anos, nós estamos 10 anos terminando o 10º. O que aconteceu? De toda a expansão do gasto que ele fez, 92%, quase 100%, foi para aumentar a transferência do INSS e programas de também transferem dinheiro como seguro-desemprego, Bolsa Família, abono salarial e pagamento de idosos em vales. Enquanto o investimento, que era 1% do PIB, no governo federal, quando o Fernando Henrique saiu, sabe? Ele aumentou apenas de 1 para 1,1%, quer dizer, 1/10%. Então é muito pouco, um país carente, você chega e a hora que você produz. A safra agrícola todo ano ela fica encalhada em caminhões e armazéns. E o que acontece com todos esses programas? Que a gente tem programas grandes anunciados, né? Você tem o PAC, você tem o Minha Casa Minha Vida, você tem o programa agora, as concessões de infraestrutura, né? Aeroportos, portos, rodovias, pré-sal, leilão, que a gente passou o primeiro bloco todo do programa falando. E o pouco ainda não sai. Por exemplo, eu sou uma pessoa que digamos, quem me conhece sabe que eu sou de oposição, certo? Mas eu não sou um radical. Quando a presidente Dilma, em agosto do ano passado, lançou o programa dela, aquele programa de ferrovias e rodovias, eu bati palmas, escrevi no jornal que aquilo era importante. Agora, aí nós já estamos aqui, né? Já passou um ano, que foi em agosto, sabe? Nós já estamos agora em outubro. Só saiu essa rodovia aí. Que uma deu certo e a outra não deu, né? Tem sucessivos problemas com os editais. As ferrovias não saíram nada, e elas tinham prazos que começavam do final do ano passado. Sabe? E a ferrovia é muito importante num país como o Brasil, né? Olha, é essencial. Como mineiro, eu sou suspeito, porque mineiro gosta muito de trem, eu em particular. Mas você vai nos Estados Unidos, você vê até esse grande investidor, o Warren Buffett, comprou uma ferrovia, né? Aquilo funciona mesmo. E aqui, São Paulo, não teve os protestos de mobilidade urbana, devia ter muito mais metrô, mas o Estado de São Paulo sozinho não consegue fazer. Você precisava mais dinheiro federal. Então, o governo está muito de olho no voto, entendeu? Como é que você escapa dessa armadilha, né? Que parece que o governo se meteu, assim, de um baixo crescimento de uma inflação alta. Quer dizer, você não consegue sair lá da casa dos 2%, ano passado foi 0,9%. Os economistas brasileiros, aí eu posso, sem nenhuma presunção, dizer que o FMI pegou carona. É que diz o seguinte, uma coisa que eu também elogiei o governo foi quando ele resolveu baixar os juros. Sabe? Quando você baixa os juros... Isso foi certo, foi uma política acertada, presidente Dilma. Eu acho que foi, e aí eu levo até puxão de orelha de alguns economistas radicais. Sabe? Mas aí é o seguinte, você baixa os juros, você está estimulando a economia. Então, e o juro é bom, porque você atinge todo mundo, certo? Você não escolhe quem se beneficia, não é que nem isenção fiscal, financiamento do BNDES, você fica escolhendo quem vai levar, sabe? É como se fosse até quase uma política de distribuição geral, de renda, de crédito, pelo menos. Distribuição, né? De crédito estimula a economia, gera emprego, renda para todo mundo. Agora, você não pode, ao mesmo tempo, você estimular a economia, quando ela já está próxima do chamado pleno emprego, e, ao mesmo tempo, você tem uma política fiscal expansionista, sabe? Eu me lembro muito de uma experiência de redução de juros dos Estados Unidos, que o governo, o Banco Central começou a baixar o juros, mas o governo colaborou, certo? Reduzindo o déficit, aumentando o superávit. Porque se você expande o juros, você tinha que contrair a parte fiscal. Aqui fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Gerou inflação, agora você está aumentando os juros. Eu preferia você reduzir os juros. A gente também teve as desonerações, né, professor? Para explicar um pouquinho para o telespectador, você teve uma política de desonerações, você teve uma política de incentivo setorial. Mas isso não é positivo também? Positivo, quer dizer, todo mundo reclama dos impostos altos. Você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. A economia são escolhas. No seu orçamento doméstico, você faz escolhas. E na economia, você gera a economia como um todo. Então, se você quer baixar o juro, tudo bem, mas você não pode fazer ao mesmo tempo uma política também fiscal expansionista. E eu preferia baixar os juros e contrair a política fiscal do que expandir a política fiscal e ter que aumentar os juros.
E aí, depois de chegar a um patamar razoável de Isso, juros, com você algum vai tempo, administrando aí... a coisa. A administrando. política econômica não é bem... Tem ciência, tem que dosar arte, um pouco, você né? tem que dosar. Mas eles deram 2 estimulantes, certo? É que nem você ir numa festa e tomar um comprimido e mais um alcoólico. Aí você fala as duas O senhor coisas. fala que o senhor é de loucura, oposição também, né? A gente tem, por exemplo, no governo FHC, a oposição, na verdade, critica o governo Dilma pelo baixo crescimento, mas também no governo FHC não foi muito melhor. Mas ele, né? é o seguinte, eu não quero entrar nisso aqui, que nós estamos falando mais de economia, mas o governo Fernando Henrique, ele teve que pôr a casa em ordem, que estava um problema sério quando ele pegou, né? Você fez o plano real para acabar com a inflação. Aí teve que trocar uma política dura. Então, e mesmo no segundo mandato, não dava para ter feito? No segundo mandato, eu tenho minhas próprias críticas ao governo Fernando Henrique. Eu acho que ele segurou o câmbio por muito tempo. Né? Por bastante tempo também. Porque eu acho que garantiu a reeleição e logo depois... Garantiu a inflação, mas eu acho que não precisava tanto, que depois que soltou o câmbio, a inflação não subiu muito. Não, a reeleição, eu digo. E logo depois da reeleição... Eu acho que aquilo foi um erro. Eu tenho artigos escritos que criticam esse aspecto da política. Eu acho que ele segurou o câmbio por um período muito maior do que o necessário para você, no primeiro impacto de um plano como o Plano Real, você, chamada, a gente ancora a inflação na taxa de câmbio. Professor, por que o Brasil cresce menos que os outros países emergentes? Aí, voltando ao FMI, né? Não, olha... que ele reduziu a previsão. Ele disse que o Brasil vai crescer 2,5% no ano que vem e que a média de crescimento dos países emergentes é o dobro, é de 5%. Né? Então, isso quer dizer que os BRICS, China, Índia, África do Sul, Rússia, até o México, quer dizer, todo mundo vai crescer mais que a gente. Peru, Equador, agora chegou perto da gente. Mundo. Aí é o seguinte, a razão é que sintetiza isso é o seguinte, para você crescer a produção, você precisa ter capacidade produtiva, concorda? Quer dizer, você quer aumentar a produção, você precisa de mais fábricas, mais hotéis, mais estúdios como esse, certo? Mais agricultura, certo? Mais civis, mais educação, mais saúde. Você tem que criar capacidade produtiva, mais hospitais. Isso a gente chama de investimento, que você não consumiu o que você Mas produziu. isso leva um tempo, né, professor? Não, mas aqui o Brasil tem 2 problemas. É que é muito pouco. O Brasil investe só 18% daquilo que produz, certo? Enquanto a China não vale porque é chinês, entendeu? Ela investe 40%. Exatamente, muito. Entrou em crise porque investiu demais, certo? Aí a Índia estava investindo 30%. E o Brasil, menos de 20%. Taxa de investimento de 20% é de país desenvolvido, que já cresceu só para fazer manutenção. Tem alguma coisa rápida, assim, imediata, que você pudesse fazer para essa taxa? Porque, por exemplo, no trimestre passado aumentou um pouco, né, essa taxa de investimento. Quer dizer, o que o governo poderia fazer de imediato para surtir um efeito rápido? O governo alegou muito aí que as circunstâncias externas pioraram. Mas você tem aqui países Mas na América agora melhoraram um pouco, né? Você pega aqui na América, eu não dou mais exemplo de China, de Índia, nem de países estranhos aí, certo? Eu olho aqui na América do Sul, você tem o Chile investe mais, a Colômbia investe mais, o México investe mais, o Peru investe mais, o Equador investe mais, com proporção do seu PIB, estão crescendo mais. Então, aí, nós estamos em 18%, não vai passar isso para 25%, certo? Que é o que esses países latino-americanos estão investindo. Você tem que começar e dar um sinal claro. Quer dizer, quando você anunciou o programa que vai fazer mais rodovia e ferrovia, que ele tem que andar. Se a coisa começa a andar, aí os outros veem, opa, está andando, vai em frente. E aí é o quê? Inoperância, incompetência do próprio governo, a burocracia, um pouco disso, a máquina? Não é só, digamos, uma coisa da presidente, tem uma parte que é ligada à burocracia, certo? E o setor privado está reticente? Há uma frase aí de alguns economistas que o governo desaprendeu a fazer investimento, de tanto tempo que ele ficou investindo pouco, certo? Você fazer uma licitação tem mais problemas também, é muito difícil, você tem problema ambiental, e o pessoal não sabe fazer aquilo. Eu sou da época de Juscelino, que ia falar que ia fazer Furnas, fez, ia falar que ia fazer Três Maria, fez, ia falar Belém, Brasília, ele fez, entendeu? Parecia que as coisas andavam mais rápido. Andavam mais rápido. Então, isso é que está faltando aqui no Brasil, né? Então, ele precisava, mas aí, eu não estou cobrando que você, como eu disse, passe a investir de 18 para 25 rapidamente. Mas se você começar a dar sinais claros, por exemplo, se esse programa de ferrovia e rodovia funcionar, se esse negócio da Petrobras aí funcionar, eu vou bater palma. Me interessa. Porque é uma oportunidade grande de desenvolvimento, então, né, professor? Eu acho que ele tem muitas amarras ideológicas, ele confia pouco no setor privado, vê sempre com desconfiança, quer fazer tudo e acaba fazendo pouco. Manda os sinais errados, assim, para o setor privado. Ele não consegue fazer o que ele devia fazer, já que ele quer fazer, e manda sinais errados pelo setor privado, que estaria disposto a investir mais se tivesse uma confiança maior. Você não pode dizer que os empresários perderam confiança. A confiança é menor do que poderia ser.
Vamos falar sobre a inflação que está alta, né? Em setembro foi até comemorado porque pela primeira vez em bastante tempo ficou abaixo do teto de 6%, do teto não, ficou abaixo dos 6%, o teto é 6,5% da meta da inflação, na verdade, que é a inflação acumulada em 12 meses. Não é perigoso ficar assim muito perto do teto? Parece que o centro da meta de 4,5% foi ignorado. Já faz uns 4 anos que a inflação fecha muito perto do teto. 5,8% como no ano passado. Esse ano parece que vai ser isso de novo. O Brasil está muito leniente ou condescendente com a inflação maior. E a inflação maior, o pessoal até brinca que é que nem uma pequena gravidez. Você tem que tomar cuidado. É melhor evitar. Melhor não ter nada. Então, ela desorganiza o processo decisório, certo? É muito mais fácil você trabalhar com a moeda estável quando você vai decidir comprar uma casa, assinar um seguro, comprar um automóvel. E aí o pessoal também, com inflação alta, começa a dizer, opa, está alta, começa a remarcar preço, e os trabalhadores começam a querer reajuste semestral, e aí vai embora, sabe? Você tem que segurar isso aí, mas isso é uma questão que a gente chama macroeconômica, não é só medidas tópicas que resolvem. E a gente cai naquele debate ao qual nós já nos referimos, que é a questão de você estar com uma política fiscal muito expansionista, certo? Ao mesmo tempo que você não faz investimento, porque o investimento tem outra característica, que ele expande a oferta de bens e serviços, certo? Aumenta a quantidade pela lei da demanda e oferta, e procura, né? Demanda e oferta. Você expandindo a quantidade produzida, os preços são menos pressionados. Entendeu? Você gera menos inflação. Então, o Brasil ele gosta muito de dar crédito, transferir renda e tudo, e não percebe o papel do investimento. Eu acho que é uma miopia do governo federal não ver esse grande e enorme papel do investimento. Eu sou professor de economia, já estudei em vários lugares. Todo mundo fala, você quer crescer? Isso vale para as famílias também. Você tem que investir, você não pode gastar tudo, nem viver só de crédito. Sabe? Você tem que... Se você comprou uma casa, ótimo, eu sou a favor do crédito para comprar casa, porque aí você cria um patrimônio, você está ao mesmo tempo, você está poupando, você está investindo. E você poupando e investindo, você está criando, aumentando a sua capacidade produtiva, seus ativos, sua riqueza, isso é que leva à prosperidade do país. Né? É um colchão que você cria, né? Se fosse fácil estimular a demanda, você iria para a África, um país pobre daquele, põe um diário, leva uma máquina impressora, né? Começa a produzir um diário oficial e aumenta o salário, dá crédito, tudo. O que vai dar? Isso vai dar uma bolha e depois vai explodir, porque não tem produção. Professor, nós vamos pedir licença mais um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar de juros, para falar de dólar e para falar de eleições de 2014. Não sai daí, até já.